Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Muito obrigado. A nota de despedida de Fernando Azevedo e Silva da Defesa foi marcada pelo recado claro de compromisso das Forças Armadas com o Estado. Já o anúncio dos novos comandantes que assumem Marinha, Exército e Aeronáutica trouxe a mensagem de compromisso com a democracia e a liberdade do povo. O ministro da Defesa, Braga Neto, substituto de Azevedo e Silva, reforçou ainda as missões da tropa no combate à pandemia. Dos generais escolhidos, o nome mais aguardado era o do novo comandante do Exército. Paulo Sérgio Nogueira, então chefe de departamento pessoal, chegou a defender em entrevista há poucos dias ao jornal Correio Brasiliense a adoção de medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para enfrentar o novo coronavírus, as mesmas que o presidente Jair Bolsonaro sempre criticou e que nesta quarta-feira voltou a desprezar. Essa política, entendo eu, desse isolamento, dessas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapola em muito até mesmo um estado de sítio. Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar. Além de Paulo Sérgio Nogueira, o almirante de esquadra Almir Garnier Santos assume a Marinha e o tenente brigadeiro Batista Júnior a Aeronáutica. E como você acaba de ouvir, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou em meio à crise com os militares, mas ainda não explicou publicamente os motivos pelos quais demitiu o ministro da Defesa e provocou a saída dos 3 comandantes das forças, trocas que ocorrem simultaneamente à chegada do Centrão ao Palácio do Planalto, em um momento em que morrem no Brasil por dia quase 4.000 pessoas pela Covid. Foram registradas 3.950 mortes por Covid. Infelizmente, mais um recorde. São quase 4.000 mortes em um único dia. O Brasil passou assim de 320 mil óbitos. São 321.886. Março termina hoje como o mês mais mortal da pandemia. Foram 66.868 mortes em março, mais do que o dobro do segundo mês com mais mortes, julho do ano passado. O que se pode esperar da relação entre os militares e o governo a partir de agora? Qual o sentido de criar um choque com o comando militar em um contexto de pandemia, crise econômica e perda de popularidade? E como o setor econômico acompanha as últimas movimentações do presidente? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a colunista Miriam Leitão. Fique com a gente. Miriam Leitão, o ministro Braga Neto, agora ministro da Defesa, formalizou a indicação dos novos comandantes das forças, né? Ele indicou o general Paulo Sérgio Nogueira para o Exército. E aí também mencionou o maior patrimônio de uma nação, que seria a garantia da democracia e da liberdade do seu povo. Nesse novo contexto, o que a gente pode esperar da relação entre as Forças Armadas e o governo daqui para frente? E a gente pode dizer que o presidente Jair Bolsonaro ele enquadrou os militares ou foi o contrário? Ele fez um movimento de enquadrar para passar para alguns públicos. Primeiro, o público fiel a ele, que vai dizer, olha, como ele é forte, ele foi lá e demitiu todo mundo, né? E estava todo mundo em dúvida sobre isso, porque ele foi derrotado essa semana, teve que demitir o ministro das Relações Exteriores. Para os adversários, ele quer passar essa impressão também de que olha, não vem porque eu tenho aqui o meu exército e as Forças Armadas. Quando a gente conversa com os militares, o que eles dizem é que não, nada vai mudar, nós seguimos a Constituição, não vamos nos alinhar ao governo, mas há sinais muito ruins, né? Esse brigadeiro Batista Júnior, ele é muito ativo na rede social, na mesma linha da rede bolsonarista, com postagens muito próximas daquele conjunto de seguidores mais extremados do presidente Bolsonaro. E o que ele escreve lá é bem diferente do que eu ouvi dentro das Forças Armadas. Mas o que você tem ouvido, Miriam? Eu tenho ouvido assim, que, primeiro, aquela decisão do Pujol, né, o Edson Pujol, general,
ex-comandante do Exército. Ele se colocou como, não, nós vamos aqui cumprir a nossa função constitucional. A gente não segue um governo, mas a gente é a instituição do Estado. Isso é o que eu ouço dentro do Exército, eu ouço dentro das Forças Armadas, inclusive de generais que estão até no governo. Então, que eles não vão se desviar disso. Mas eu acho que há vários pontos, algumas pessoas que se animaram com o estilo Vilas Boas. E é esse estilo Vilas Boas que o presidente quer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou hoje que pressão sobre o judiciário é intolerável e inaceitável. Foi uma reação a um relato do ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, que afirmou ter articulado com a cúpula do Exército, há quase 3 anos, uma postagem numa rede social. Ele implicava muito com o Pujol, porque o Pujol não queria ter postagens nas redes sociais apoiando ele. Pelo contrário, ele achava que o Exército tinha que ter uma comunicação institucional. E isso foi um dos motivos que levaram ele a demitir o Pujol, né? Agora a gente pode discutir também por que nesse momento, né? Também tem uma explicação, tudo tem uma explicação. Você mencionou o porquê dessa modificação e dessa crise que o presidente acabou gerando nesse exato momento, né? O presidente toma atitudes que a gente nem sabe o desfecho dessas atitudes, onde elas vão chegar. O quanto que isso foi uma cortina de fumaça para desviar mesmo a atenção desses quase 4 mil mortos diários pela Covid no Brasil. É exatamente isso, é uma cortina de fumaça que esconde esse momento, que é o momento mais agudo, mais dilacerante dessa crise. A gente está com quase 4 mil mortos por dia, a gente está com tudo entrando em colapso, né? Tudo entrando em colapso, até cemitério está dizendo que vai estabelecer a hora para enterrar, porque já não consegue mais dar vazão. Ônibus escolares transportam corpos. O país não tem oxigênio, o ministro pede para racionalizar o oxigênio. Então, esse quadro é o pior quadro do mundo nesse momento, né? E aí o presidente cria uma crise que não existia, porque não existia nenhum problema com esses 3 militares, ele sequer explicou qual é o problema com os 3 militares e com o ministro que ele demitiu, né? Então, ele cria essa cortina de fumaça, temos que falar disso, porque criou-se, inclusive, uma crise militar, né? Uma crise militar nessa substituição. Por outro lado, ele estava acuado, né? Como eu tinha dito, ele estava acuado porque ele foi obrigado pelo Senado a tirar um ministro que era a expressão exata daquele extremismo bolsonarista, radical, de extrema-direita mesmo, que é o que era o ministro Ernesto Araújo. Então, também ele dá satisfação ao seu público de que, olha, eu continuo no comando, né? E, por outro lado, ele continua com o projeto dele. Qual é o projeto de Jair Bolsonaro? O projeto de Jair Bolsonaro é um golpe contra a democracia. Não vai ser um golpe clássico, porque agora não se dá mais aquele golpe clássico. Mas o que ele quer fazer? Ir dominando todas as instituições. Ele é uma pessoa, do ponto de vista cívico, mal formado, né? Ele é isso. E, aliás, essa incapacidade dele, esse defeito dele, também tornou a relação com o Pujol difícil, porque o Pujol é a pessoa institucional por excelência, e, além disso, ele teve um excelente desempenho como militar. Pujol é considerado uma liderança sem contestação no Exército, e isso deixou o presidente enciumado desse sucesso, até porque o presidente foi um mau militar, então ele precisa dar esses exibições de comandante em chefe. Mas comandante em chefe é todo presidente. A Dilma também foi comandante em chefe. O Lula também foi comandante em chefe. Ninguém precisou ficar fazendo esse tipo de cenas para mostrar o poder, que é sempre transitório. O poder do presidente é sempre transitório. A instituição é permanente. Miriam, o presidente tem repetido aquele discurso de sempre, né? Contra medidas restritivas, pontuando as liberdades individuais,
Está sempre no horizonte aquele discurso de estado de sítio. Qual o impacto disso sobre as Forças Armadas, mas também sobre prefeitos e governadores que estão lidando na ponta aí com a crise da pandemia e quase 4 mil mortes por dia? O presidente é um fator desorganizador, né? Ele é um fator que desorganiza qualquer resposta que o país possa dar contra a pandemia, porque ele faz essa propaganda da não restrição, do não ter proteção contra uma pandemia fatal que está nos matando aos milhares por dia, e isso enfraquece o poder dos administradores estaduais e municipais convencidos de que esse é o caminho. Isso também estimula quem quer fazer aglomerações e descumprir as normas dos governadores. Enfim, ele, ao fazer isso, o movimento que ele tem feito há um ano é um movimento que leva mais brasileiros à morte, porque ele passa o tempo todo enfraquecendo toda a luta contra a pandemia. O apelo que a gente faz aqui é que essa política de lockdown seja revista. Isso cabe na ponta da linha aos governadores e aos prefeitos, porque só assim nós podemos voltar à normalidade. O Exército, as Forças Armadas têm um comportamento assim. Tem uma parte das Forças Armadas absolutamente profissionais que estão envolvidas nisso. Tem a Operação Covid, que é o que faz com que eles tenham que trabalhar muito, eles se dedicam muito. Então, eles estão nos cantos mais remotos do Brasil vacinando indígenas. Eles, outro dia, desmontaram um hospital em Manaus e remontaram no Rio Grande do Sul, atravessando uma distância maior do que Paris-Moscou, né? Eles têm levado equipamentos, pessoas e tal, eles têm feito um trabalho impressionante. A Operação Covid, quando você olha os números, são impressionantes os números. E, apesar disso, o presidente cria o tempo todo um ruído para dizer que as Forças Armadas estão seguindo o governo dele. E essa semana eu ouvi de um general, olha, é um absurdo você pensar num alinhamento das Forças Armadas com Bolsonaro, como não tiveram com Dilma, Lula, Fernando Henrique e Temer. O que a gente faz é prestar homenagens ao cargo, à presidência, mas não para seguir a linha político-ideológica. Então tem uma parte das Forças Armadas que está muito convencida de que esse é o caminho. Mas o que o presidente tem feito e ele fez esse movimento agora, ele tira um general profissional e procura alguns que possam ceder a esse proselitismo anti-medidas protetivas que ele tem feito. E esse, pelo menos o comandante da Aeronáutica, pelo que se lê na rede social, o Carlos de Almeida Batista Júnior, ele sim segue esse perfil que o presidente busca nas Forças Armadas. Na dança das cadeiras, a deputada Flávia Arruda, do PL, foi para a Secretaria de Governo, cargo-chave na negociação com a base política no Congresso. Miri, como é que fica o Congresso nisso tudo? Porque o presidente acabou de ceder articulação política para uma deputada do Centrão, mas, ao que tudo indica, o Congresso também não parece disposto a assinar um cheque em branco ou aderir a alguma aventura antidemocrática, né? O Congresso tem dado sinais mistos, né? De repente, ele dá um checkmate no presidente, como fez com a política externa. Ele agora recebeu essa articulação política dada a uma deputada, que significa uma presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, dentro do Palácio. Ela é muito ligada ao Arthur Lira. Por outro lado, eles ficam passando alguns recados, né? Alguns recados de que não é possível passar disso, e principalmente o senador Rodrigo Pacheco, ele passa com a voz muito mansa, às vezes recados bem incisivos. É um estilo mineiro, mas assim, eles estão entre
o apoio e a demarcação do terreno para onde não pode passar. Isso é uma resposta muito fraca para uma pessoa que representa um perigo tão grande para as instituições como Jair Bolsonaro. Desde o começo do governo, a resposta institucional a ele é vários tons abaixo da agressão que ele pratica contra as instituições. Pois é, e o presidente não demonstra que queira mudar o seu discurso, mudar a sua linha de atuação, né? Na quarta-feira mesmo ele fez um pronunciamento contra as medidas de isolamento, falou daquele jeito meio ambíguo sobre estado de sítio. Se ele continuar insistindo nisso, inclusive pressionar os militares em busca, por exemplo, de manifestações públicas de apreço ou apoio por manifestações que não condizem com a democracia, ele corre o risco de perder, de fato, os militares no governo? Eu acho que ele já avançou bastante, ele colocou muita gente dos militares com impostos estratégicos que têm interesse de estar ali. Então, eles compartilham do poder, né? Então, tem essa dubiedade de uma parte dos militares compartilha do poder e outra parte quer manter as Forças Armadas profissionais, não quer que as Forças Armadas entrem em nova aventura. E ele, de fato, continua o mesmo há um ano. Então, quando ele fala em defesa das liberdades individuais, dizendo que os governadores e os prefeitos estão praticando atos que parecem estado de sítio, ele está sendo falso, mais uma vez, porque ele não tem valor democrático, né? Ao longo da sua vida como político, ele sempre defendeu a ditadura, ele faz a apologia da ditadura, mais do que isso, a apologia da tortura, do pior que houve na ditadura. Então, ele não está sendo nem um pouco sincero quando ele fala isso. Ele está usando isso, a ideia da liberdade democrática, para dizer que, na verdade, ele quer suprimir o poder dos governadores e prefeitos de organizarem a luta contra a pandemia, né? Esse aqui é o ponto central. Ele não é um democrata, foi eleito democraticamente, conspira contra a democracia e de vez em quando usa essa falsa defesa da liberdade para, na verdade, continuar no seu ponto, a defesa de que você deve ignorar a quantidade de mortos, ignorar as medidas protetivas e defender a economia, né? É uma ideia tão doida. Eu, como jornalista de economia, não consigo explicar o raciocínio dele, porque é completamente torto. Pois é, por falar em economia, como é que o pessoal do mercado está encarando tudo isso, né? O mercado já estava bastante contrariado, já tinha dado sinais, o PIB já divulgou uma carta fazendo críticas à condução da pandemia. O documento encerra afirmando que o país tem pressa, que o país quer seriedade com a coisa pública, que o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias, e que o Brasil exige respeito. E agora mais esse grau de instabilidade, né? Como é que o mercado tem acompanhado tudo isso? Eu acho que o mercado está cada vez mais distante de Bolsonaro. Ele percebeu que o Bolsonaro é um risco muito maior do que ele estava precificando, como eles dizem, né? Então, eles hoje falam abertamente que Bolsonaro é um risco, é um perigo, não deve ter mais um período de governo, não, porque está nesse momento representando uma piora em todos os sentidos. Para o mercado, por exemplo, um país como esse, que passa pensa essa semana, quase 4 mil mortos por dia, e o presidente fazendo uma crise artificial e tirando todos os militares das Forças Armadas. Você olha assim, esse país é caótico, então não há investimento num país assim. Então isso causa um prejuízo concreto para quaisquer investimentos no Brasil, qualquer lançamento que se faça de ação, de título, de tentativa de fazer IPO, tudo isso é atrapalhado por essa confusão que o presidente cria diariamente, porque não sabe governar. Ele não sabe governar, ele cria confusão, ele administra pelo conflito. E do novo chanceler, Miriam, o embaixador Carlos Alberto França, a gente pode esperar, enfim, alguma notícia positiva, pelo menos?
Eu estou correndo atrás de notícias positivas, e eu acho que todos nós, jornalistas, a gente está querendo notícias positivas. O que se diz dele? Bom, educado, uma pessoa sensível, uma pessoa realmente... ele tem essas qualidades assim pessoais, no trato pessoal. Todo mundo é unânime em dizer que ele é uma pessoa muito educada no trato pessoal. O histórico, a biografia dele, profissional, não dá a ele o estofo para ele ser o ministro das Relações Exteriores, porque ele nunca fez nada do conteúdo mais importante de definição de política externa. Em nenhum cargo que ele exerceu, ele fez parte da formulação de política externa. Um diplomata me disse assim, olha, ele é ótima pessoa, mas ele não gosta muito de política externa, essa coisa de política externa. Na montagem da administração no Itamaraty, ele tem feito algumas escolhas que as pessoas ficam um pouco mais confiantes na formação da equipe. Vamos torcer, né? O outro era uma aberração. Esse, por enquanto, é uma pessoa sem as qualidades necessárias para ser o chefe da diplomacia. Se você tem uma ideia, além de só ter tido cargos que são periféricos da função diplomática, como, por exemplo, ser chefe do cerimonial, né? O cerimonial é importante, mas ele não é definição de política externa. É um conjunto de regras e códigos que você tem que dominar, né? Então, é isso que ele foi. Ele era até agora. E ele foi promovido recentemente, né, a ministro de primeira classe, como eles chamam. Ele nunca comandou uma embaixada, então nunca teve postos intermediários que fossem importantes, de conteúdo, e além disso nunca foi nunca comandou embaixada. Então, assim, o que pode ter levado à escolha dele? O fato da ausência de ideias próprias, porque isso pode levar a continuar o domínio dos filhos de Bolsonaro e de Felipe Martins, que, vamos lembrar, permanece, apesar do seu gesto de exaltação de supremacista branco, ele feito no Congresso, nas costas do presidente do Senado, ele permanece no seu cargo. Miriam Leitão, muito obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Miriam. Um abraço e bom trabalho. Bom trabalho para vocês também. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.